minutos e nós vamos retomar a nossa conversa com Matias Beno Rempel, missionário do Conselho Indigenista no Mato Grosso do Sul. Olá, Matias, tudo bem? Tudo bem? Olá, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por certeza Rádio Brasil Atual, que tem acompanhado e dado voz aos Guarani Kaiowá, não deixando sua situação invisibilizada. Pois é, Matias, e o que se sabe até agora sobre o assassinato do jovem Alex Recarte Vasques Lopes? Certo. Infelizmente é mais um caso, né, desse genocídio estrutural que vem sofrendo os Guarani Kaiowá. No início do ano estivemos aqui na rádio falando sobre as audiências do massacre de Carapó e voltamos tristemente para falar de mais um dos muitos assassinatos. É o quarto do mesmo membro de famílias, apenas nessa região de fronteira de Coronel Sapucaia, e um crime hediondo, né? Onde tudo que fez Alex, o jovem de 18 anos, foi sair da área de reserva, na qual há uma política de confinamento levada a cabo pelo Estado desde 1928, para buscar lenha, né? Com sua namorada e mais um indígena. Pararam para tomar um banho num córrego, num pequeno rio, e ele seguiu para buscar lenha nas imediações da reserva, quando foi brutalmente assassinado, né, por um sujeito que irrompeu a tiros, acertando pelo menos 5 vezes, e derrubando, então, Alex, né, vitimando seu corpo. O corpo teria tentado ser levado para o Paraguai, foi recuperado pelos indígenas já na fronteira, que fica a 10 quilômetros, e por pouco nós não tivemos mais um desses casos, como o do Nísio Gomes, como dos professores Vera, no qual o corpo também é descartado, né, sem os indígenas ter essa materialidade. Os indígenas se revoltaram com muita dor, com bastante revolta, assim, um sentimento apertado no peito, e decidiram então retomar. Por que retomar? Porque essa fazenda, ela está dentro de uma área que foi subtraída da reserva. A reserva já é pequena, então, deveriam ser 3.600 hectares para mais de 3.000 indígenas, né? E o que aconteceu foi que ela sofreu uma subtração, uma revisão de limites, e hoje ela tem menos de um terço desse tamanho, e as fazendas que hoje existem lá, e têm conflitos, assim, constantes com os indígenas, ocupam essa faixa de terra, né, que foi subtraída, e os indígenas há muito tempo têm denunciado violações, ameaças, injúrias em relação a esses ocupantes que foram chegando ali no local da subtração da fazenda e, infelizmente, não são atendidos, né, até uma situação dessas acontecer. Os indígenas pedem agora que seja federalizada a questão, até por conta da situação de conflito. Entre 2015 para cá, foram 33 ataques contra comunidades indígenas, mais de 33 ataques, e como esse, né, inclusive, muitos semelhantes, assim, contra pessoas num contexto completamente cotidiano, e o que eles têm pedido é que seja dada uma atenção especial, porque mais de uma dezena de processos nunca chegou ao seu respaldo, seu desfecho, garantindo justiça aos indígenas. Alguns deles, ainda de meados de 2000, ainda estão em audiências de instrução. Então, eles estão solicitando que vão até o local representantes de direitos humanos e de justiça nacional, para que garantam um bom rito aí de justiça, de processo, para que eles possam ter pelo menos a justiça para o Alex e acalmar um pouco a dor da sua família. Você falou dessa questão de vários registros de violência, né, que não chegam a uma solução. O poder público tem sido omisso? Você percebe que falta interesse do poder público em solucionar esses casos, a pressão dos fazendeiros na região? Desculpe, só peguei o finalzinho de um pequeno corte aqui. Se puder só repetir essa parte final. Claro. Você percebe que tem havido omissão do poder público na apuração desses casos? São vários casos de violência, né? Desde 2007, pelo menos, se registram casos de violência nessa região. Está faltando ação do poder público, a pressão dos fazendeiros para que se impeça essas investigações? Com certeza. Primeiro, está faltando coragem e um pouco de dignidade para os governos, né? Porque a situação da demarcação das terras indígenas dos Guarani Kaiowá está completamente paralisada, e a gente sabe que do Congresso Federal, enfim, vem cada dia uma nova tentativa de acabar com esse processo de demarcação. O povo Guarani Kaiowá é o segundo maior povo com a pior situação territorial. E depois
um descaso absoluto contra os indígenas. O que acontece é que essas mortes acontecem diariamente, né? Se não fosse o ato dos indígenas agora, num grito de chega, retomar a fazenda, fazer um ato de ocupação da fazenda, que é mais um ato defensivo do que ofensivo, esse seria mais um caso subnotificado, né? Mais um jovem que aparece num contexto de violência de fronteira como um número apenas em relatórios, né, de morte de indígenas. Mesmo na justiça, nós temos esses casos que a gente narrava que não tem resolução, e quando os indígenas sofrem violência, não há atuação. Inclusive, uma atuação reversa, é preciso dizer aqui, infelizmente, que a polícia, as forças policiais de segurança, têm sido usadas no Estado contra os povos indígenas. Há dias atrás, talvez agora um mês e pouco, uma outra comunidade sofreu um despejo violento da onde estava, sem ordem de reintegração de posse, por uma força de segurança pública que agiu como uma instância privada, né? Então, assim, a situação deles é de abandono, por um lado, mas também de um funcionamento da polícia na lógica de um agroestado, que não tem permitido que direitos constitucionais dos povos e o direito humano também, inclusive o direito à segurança, seja uma questão paritária e de acesso às comunidades. A gente comentou um pouco sobre a questão da demarcação da área, né? Você detalhou que havia uma área maior e ela foi subtraída e hoje os indígenas vivem numa área muito pequena. Por que é importante essa questão do tamanho da área para a manutenção da cultura e da sobrevivência das comunidades indígenas? Certo, essa é a questão fundamental. Imagine que os povos indígenas, eles precisam de todo um ethos, né? De um bioma, enfim, de sementes, de espaço para plantar, para poder viver a sua questão tradicional. E imagine também um racismo estrutural colocado em toda a sociedade envolvente no Mato Grosso do Sul, e os indígenas praticamente não, né? Extremamente confinados. A reserva de Dourados, por exemplo, que também sofreu uma subtração de limites, tem 18 mil indígenas para 3 mil hectares. Isso é mais denso do que São Paulo em proporção de gente por espaço. Todas essas outras reservas, elas passam pelo mesmo político. E foi uma política intencional. No início do século, ali, 1917 a 1924, 29 mais tardiamente, nesse caso da reserva que nós falamos, houve uma intenção do Estado brasileiro em retirar os indígenas do seu território, onde eles conseguiam viver de acordo com seus usos e costumes, como prevê a Constituição, e o confinamento nessas áreas artificiais, pequenas reservas. A população cresceu, não tem mais espaço nem para subsistência, e muito menos para manutenção dos seus processos de cultura. O fazem e mantêm por uma força de determinação espiritual e porque assim são, né? Não tem uma outra forma de viver e de se expressar no mundo, mas é muito, muito duro, né? E quando buscam espaços como bem foi colocado aqui inicialmente, de mata, ou para poder fazer plantio, são espaços muito pequenos, muito diminutos, que não atrapalham plantação, que não atrapalham o suposto desenvolvimento, né? Colocado aí pelo agronegócio, acabam sofrendo ações como essa, né? Um jovem buscando lenha é executado, idosos são torturados, como no caso de 2015, em Amambai, e coisas assim que a gente só acredita porque está aqui podendo ver com os próprios olhos. Essa situação da demarcação das terras é uma situação também que se arrasta já há muitos anos, né, Matias? Houve uma piora nessa questão do processo de demarcação de terras indígenas. Por que é tão difícil concluir esse processo e fazer a delimitação legal de acordo com aquilo que os indígenas reivindicam? É tão difícil porque há uma pressão e um lobby muito violento do agronegócio. Para você ter uma ideia, no Mato Grosso do Sul, para resolver toda a questão aqui dos Guarani Kaiowá, toda a demanda territorial, isso não significa 2% do estado do Mato Grosso do Sul. Nós não estamos falando de um processo de reforma agrária, nós estamos falando assim de uma mínima ajuste de contas, enfim, de uma reparação de crimes do Estado que permitiriam segurança jurídica para os indígenas e também para qualquer outra forma de organização. É muito pouco, é muito pequeno.
O que acontece é racismo estrutural, uma situação de muito esbulho territorial, né, porque para você, no processo de demarcação de terra, você recebe o pagamento justo pela questão quando você tem títulos. E aqui a gente sabe que também existiu muita grilagem e um lobby muito grande. A situação de demarcação, sim, piorou, na verdade ela estagnou. Há outros territórios já declarados, ou seja, reconhecidos pelo Estado brasileiro, que deveriam ter 11.400 hectares como Guararocá, no qual os indígenas ocupam só 50. E isso é uma constante. Só das terras que já deveriam estar na mão dos indígenas, seria cerca de 270 mil hectares, eles estão com menos de 40. E as terras nas quais eles esperam a demarcação por décadas, né, 20, 30 anos, não andaram mais, desde de meados aí de 2011 para frente. E atualmente a situação, obviamente, não melhorou, né? É impensável nesse governo Bolsonaro qualquer ação positiva em relação à garantia do território, da vida e dos direitos dos povos. E ainda a gente está assistindo, assim, atônito, né? Novos e novos projetos de lei da bancada ruralista, de outras bancadas aí influentes econômica e politicamente no cenário federal, buscando acabar mesmo com a demarcação e, inclusive, utilizar o marco temporal e outras estratégias ruralistas para diminuir a situação territorial desses indígenas que praticamente já vivem sem terra. Matias, as comunidades realizaram a retomada da fazenda onde ocorreu o brutal assassinato do jovem. Qual que é a situação no local? E os indígenas pretendem realizar novas manifestações ou retomadas nos próximos dias? Olha, a situação é de muita tensão. Os indígenas pedem socorro e atenção do Estado, inclusive tentando buscar representantes da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara também, por conta de que eles já começaram a ver movimentação, né? Importante dizer que houve um cerco policial, a polícia não apareceu no local para prestar ajuda aos indígenas no assassinato, mas cercou acessos ao local imediatamente e continua rondando lá o território, né, não deixando que outros indígenas acessem o território. E também houveram muitas movimentações de drone, de caminhonetes. E isso é perigoso por quê? Porque foi o modus operandi, mais ou menos assim, dá para dizer, de todos os outros ataques, né? O massacre de Carapó, que foi um caso emblemático, aconteceu exatamente dessa forma, com os indígenas pedindo socorro por mais de 3 dias. Nós já estamos indo para o 2º ou 3º dia, os indígenas estão vendo a movimentação lá de caminhonetes, da força, digamos assim, paramilitar também, né, com os jagunços, é na fronteira do Paraguai, imagine, 10 quilômetros da fronteira, então você imagina o que isso já significa, e eles têm pedido socorro. E sobre os indígenas fazerem novos atos, enfim, o que eles estão fazendo agora é tentar buscar a justiça, é tentar buscar que essa instância seja federal para tratar das suas questões. O importante é dizer assim, os indígenas não querem que aconteça como aconteceu com o caso de Nilson Barbosa, também um jovem, né, mais jovem ainda, 13 anos, que foi assassinado em Carapó, né, em 2013, e acabou indo para a esfera estadual. Mesmo em 2013, tendo iniciado esse processo, ainda está em fase de instrução, né, é um deboche contra os povos indígenas. E os indígenas, eles estão avaliando esse caso com todo o seu direito e razão, nós somos testemunha disso, de que não é um caso isolado, não é só um assassinato de um indígena num contexto de disputa, porque nem houve disputa, o indígena foi buscar lenha, é mais um ataque contra suas comunidades num contexto de genocídio já reconhecido pela ONU, já reconhecido por várias instâncias de direito internacional. Então o que eles querem é que isso seja tratado como tal. Eles não pretendem, até onde nós saibamos, retomar, porque é inacreditável que os Guarani Kaiowá, eles são extremamente respeitosos com o rito de um Estado que nunca os respeitou. Então, assim, uma retomada, ela é uma coisa, é a última das instâncias, é quando você não pode mais contar com nenhuma outra esfera, depois de décadas de descaminhos, de desrespeito, de não demarcação dos seus territórios, e nesse caso, é uma retomada, eu volto a dizer, por segurança. Quando a reserva foi subtraída e ali foram colocadas propriedades, os indígenas nos relatam e chega diariamente violações pesadas como essa. Outros indígenas já tombaram
O que aconteceu anteriormente é que os indígenas não tinham se revoltado, né? Tinham buscado as autoridades e não tinham sido atendidos para vários tipos de violações, como essa que aconteceu com o jovem Alex. Então, num grito de chega, eles tomaram a propriedade numa medida também protetiva. Claro, a reivindicação de reestabelecer o limite da reserva, porque não há vida possível em tão poucos hectares para uma comunidade tão grande, né? E ainda mais sofrendo toda a falta de estrutura, enfim, que lá também é política e a situação que eles estão, mas é uma reivindicação que eles têm feito dentro de uma luta democrática, né? Quem não está sendo fiel aos valores democráticos com os indígenas, historicamente, é o Estado brasileiro. Tá certo, Matias. Nós vamos seguir acompanhando essa situação dos indígenas Guarani Kaiowá. Eu quero agradecer a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado mais uma vez. A gente tem acompanhado vocês dando voz, né, a esse povo que é inviabilizado e muitas vezes calado também nas suas demandas, para poder ter um pouquinho do outro lado da história e quiçá, a gente consiga aí ver esses povos com seus direitos conquistados, garantidos, e podendo também pintar esse Brasil aí com todas as suas cores. São muitos povos espalhados, né? É o que nós também esperamos, Matias. Conversamos aqui com Matias Beno Rempel, missionário do Conselho Indigenista no Mato Grosso do Sul. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.